Gravar? Gravando aula Interpretação dos Sonhos, a primeira parte, com a turma número 9. Vamos em frente? Então, nós estaremos falando hoje de um tema assim, bastante excitante, que é a interpretação dos sonhos. Existe por aí algumas crenças a respeito de interpretação dos sonhos, e nós vamos procurar desmistificar isso, porque para nós a interpretação dos sonhos, nós vamos entender que, de acordo com os ensinamentos de Freud, e não com nada místico. E é muito importante fazer um comentário primeiro, uma introdução dos sonhos, como que isso acontece, qual é o fenômeno em si. E entender que sonhar, esse verbo que todo mundo conjuga à noite, né? Que delícia que é sonhar. Está intimamente ligado ao bem-estar do corpo e da alma. Uma noite repleta de sonhos é um estabilizador mental. No entanto, dormir mal, sem sonhar, deixa a pessoa mais vulnerável a desenvolver quadros de ansiedade e de depressão. Por que isso acontece? Porque se ela dorme mal, ela não entra num ciclo necessário da redução da sua energia mental para poder entrar no estado em que o sonho possa se liberar, que nós vamos ver mais para frente em que momento que é este. Mas quando os sonhos acontecem numa boa, é mais fácil manter o equilíbrio emocional, ou seja, saúde emocional. Sonhos ruins frequentes podem vir à tona justamente se não lidamos direito com as determinadas situações quando nós estamos acordados. Podem se tornarem pesadelos. E eles persistem para que a pessoa possa se dar conta de que precisa enfrentar e resolver os seus problemas. E se é assim, podemos deduzir, então, que o sonho está nos dizendo que nós temos coisas que estão mal resolvidas, que precisamos resolvê-las. E sonhar é uma função da mente sadia. Ah, eu sonho sempre com essa imagem, porque eu adoro surf. Isso se manifesta de forma frequentemente grotesca e complicada no sonho, com imagens e situações vivenciadas que provocam estímulos emocionais que independem do consciente. Sonho é a manifestação do inconsciente, ligado às nossas mais íntimas experiências, que nos permitem viver no mundo sem limitações de espaço e de tempo. O sonho ele é atemporal. O sonho não tem julgamento, o sonho não tem censura. Ele é livre. Mas são figuras, são símbolos que surgem, situações que se torna um tanto complicado para fazer a interpretação do que é que o sonho está querendo nos avisar. Aí nós penetramos, então, num universo de mistério, onde possivelmente estarão refletidas as nossas emoções, as nossas experiências, as fantasias, segredos bem guardados, que até temos medo de desvendar. Os sonhos nos concedem a onipresença, a onisciência e a onipotência. Sonho é onipotente. Em sonhos, nós podemos ter tudo. Criar tudo, fazer tudo. Viajar sem limites no mundo espetacular. Isso que é muito bom sonhar. Nós vamos encontrar algumas literaturas na internet, também nas livrarias,
alguns na internet, eu coloquei aqui alguns apenas para exemplificar: O Oráculo da Noite, De Volta aos Sonhos, O Livro dos Sonhos, com Nina Josema, não sei o que lá e tal. Tem Dicionários dos Sonhos, Enciclopédias dos Sonhos. Cada coisa que vocês não acreditam. Você começa a ver aquilo lá. Tem pessoa que acredita naquilo, paciência. E os que são ligados ao espiritismo, eles acreditam no sonho premonitor, eles acreditam que o sonho é algum aviso. São crenças que as pessoas desenvolvem. Freud, ele lançou a interpretação dos sonhos porque ele fez a interpretação do seu próprio sonho. Foi assim que ele começou realmente a mostrar o que era a psicanálise. Então, tem mais de 100 anos isso. Ele lançou a primeira edição do livro dele em 1895, quando ele fez a revelação da psicanálise para o mundo, que foi criticado, foi escorçado, pelas revelações corajosas que ele teve que fazer. E nesse período, até a virada do século para o ano 1900, o Freud conseguiu vender apenas 300 livros nesse período todo. É alguém que saiu ou alguém que está querendo entrar? Mas aí ele refez a edição da interpretação dos sonhos e lançou a segunda edição na virada do século, como uma estratégia de marketing. E isto bombou, então, no mundo inteiro. Foi a Gabi que caiu. Mas é interessante que quem teme entrar em contato com as suas emoções, tenta sufocá-las, pode ter pesadelos recorrentes e até acordar no meio da noite com a sensação de que o que estava tendo de pesadelo é verdade. Portanto, levar para a cama as agruras vivenciadas ao longo do dia fornece material para sonhos da pesada. Os sonhos suprem o inconsciente de pensamentos que nos permitem encontrar caminhos criativos em nossa vida. Sonhar é uma ação tão profunda que às vezes ela pode ser prazerosa e também pode ser assustadora. Tem alguns sonhos da madrugada, quem está sonhando, é tão gostoso aquele sonho que a gente começa a acordar, fecha os olhos, não quero acordar, está tão bom. Mas tem aquele sonho apavorante também, que você começou a acordar, você queria pular da cama já, tão assustado que fica. Mas vamos levar também em conta o nosso sonho em estado de vigília, sonho acordado. O sonho pode se manifestar em estado de vigília também. Quando a pessoa está em meditação, podendo ocorrer durante uma viagem, está fazendo uma viagem longa, dirigindo, os pensamentos, ele relaxa, então começa a sonhar. Diante de imagens ilustrativas de uma revista, começa a sonhar. Durante o exercício de uma atividade qualquer, ou de qualquer estímulo visual ou auditivo. E às vezes até estímulos sinestésicos, aromas. O sonho gera desejo e o desejo gera ação. Quando nós sonhamos acordados com algo que nós desejamos e fixamos o nosso pensamento no nosso sonho, aí o que acontece? A gente procura estabelecer atitudes, criando um planejamento para a realização do sonho, para alcançar o sonho. E quando nós focamos este nosso desejo no nosso sonho, encontramos energia, produzimos energia libidinal dentro do organismo e motivação para empregar o esforço necessário para alcançar alguma coisa que nós almejamos.
No sonho acordado, estabelecemos planos, escrevemos metas e prazos bem definidos e, se cumprirmos com estratégias e ações adequadas, nós conseguimos materializar o sonho, sim. Então, depende muito da concentração. Acontecem coisas fantásticas no sonho acordado e coisas fantásticas no sonho dormindo. Ainda no sonho, em estado de vigília, aí está um sonhador, né? É um momento que está assim, solitário, no lugar, sonhando, sem ninguém interromper. Esse sonhador, ele procura estabelecer, portanto, atitudes de planejamento para a realização do sonho. E assim é que nós vamos conseguir indo para frente. Quando dormimos, somos controlados, muito embora de maneira bem mais fraca do que quando estamos em estado de vigília. Só assim se explica certos sonhos, nos quais a ação da censura é mínima, ou mesmo quase indiferente, como acontece nos sonhos infantis. Os sonhos é quando a gente está naquele sono profundo, que fica que nem um aparelho de televisão desligado, stand-by. Aquela luzinha fraquinha que fica lá. Quando aperta o controle remoto, ela liga. Ficamos de stand-by. Ou seja, nos desligamos do mundo externo. A outra dificuldade é a que se refere à qualidade do desejo, porque nem sempre, conscientemente, nós desejamos uma coisa. Há realmente determinados desejos que nos passam como um relâmpago pela nossa cabeça, mas que são imediatamente condenados pela razão, condenados por um julgamento interno que o ser humano naturalmente faz. E vamos encontrar efeitos fisiológicos. O sonho provoca em nosso corpo alterações fisiológicas visíveis, afetando a nossa química, com a produção de hormônios, que estimulam as ações, sempre dirigindo para a busca incessante do prazer. Sonhos, segundo Freud, é a manifestação de desejos reprimidos. O prazer de uma conquista, o prazer de uma namorada, de um amor, de um objeto, de uma viagem, de um bem pessoal, da conquista de um patrimônio, ou de um ganho financeiro, de uma posição social, de uma relação sexual, enfim, sempre em busca de gratificação exigida pelo id, através do nosso ego. A Geisa está chegando, vamos lá, deixa eu marcar a presença dela. Geisa. Um sonho coletivo. Ganhar na Mega Sena, né? Quando aparecem, então, aqueles valores astronômicos, as pessoas chegam a sonhar com aqueles sonhos, porque estão citadas que sonham com aqueles valores. O sonho de ganhar na Mega Sena. Esse é um sonho coletivo. Portanto, nós podemos afirmar que o sonho é a alavanca do mundo. Pois foi através do sonho que grandes mentes criaram e materializaram feitos maravilhosos. Como é o caso de criar a lâmpada. Bell com a telefonia, Santos Dumont com o avião. E assim, várias outras mentes brilhantes que trouxeram ao mundo a evolução que nós estamos vivendo hoje. Tudo em função de um sonho em vigília. Sonho é algo que, por força do superego, não deve acontecer no pensamento chamado consciente,
porque o superego censura, não vai permitir realizar sonhos. E o sonho, segundo Freud, é um produto da atividade do inconsciente que tem sempre um sentido intencional, que pode ser a realização ou a tentativa mais ou menos dissimulada de uma tendência reprimida. O sonho é produzido com os pensamentos, onde dadas experiências recalcados para o inconsciente, o que se faz automaticamente, causando uma agressão ao psiquismo humano. E daí que nós vivemos entre duas realidades. A primeira realidade é sempre agressiva e representa o desprazer e da vida objetiva, que é a realidade externa, onde nós estamos inseridos, aquilo que nos cerca, os compromissos que a gente tem. Isso é uma realidade. Família, amigos, estudos. E a segunda realidade vem ao encontro daquilo do que nós queremos ou desejamos. Por isto, representa o prazer, vida subjetiva e realidade interna. E segundo Freud, o homem, o ser humano, está sempre em busca do prazer, sempre em busca da realização dos seus desejos. Para o equilíbrio entre essas duas realidades, é que nós temos a faculdade de sonhar. Então, a finalidade dos sonhos é a de realizar todos os nossos desejos, que os sonhos não têm limite, eles têm liberdade, por mais absurdo que se apresente na nossa mente. A psicanálise já definiu como sendo uma realização de desejos. Portanto, os sonhos é uma realização de desejos reprimidos. Entretanto, nem sempre a elaboração onírica consegue esse ideal. Além de outra dificuldade se apresentar, ainda para justificar a aparente incoerência que existe em tais definições. Os sonhos, minha gente, são função psíquica encarregada de compensar, de substituir mesmo uma realidade que nos é hostil, por outra totalmente diferente, onde um novo mundo se descortina diante da alma, onde um novo mundo de tranquilidade, de paz, de desejos. Este é o sonho, mesmo que ele esteja submetido a situações de estresse. Assim, rapidamente explicando o que são os sonhos. A interpretação não é nada simples. Não é uma simples decifração e tradução de conteúdos. Sejam eles no contexto clínico, individuais, deste real em meio às suas realizações indiretamente e a seus desdobramentos específicos. Eu vou interromper aqui algum áudio que está dando um ruído. Deixa eu ver aqui de quem que é o áudio que precisa interromper. Não estou fazendo uma identificação. Então, quem estiver com o áudio aberto, por gentileza, feche o áudio para não prejudicar. Quando quiser falar alguma coisa, ativa novamente o áudio. Muito obrigado. Agora sim, saiu aquele ruído, né? Então, minha gente, a interpretação do sonho, segundo Freud, nada tem a ver com as que se encontram na internet, composições místicas, misteriosas, mas sim com o conhecimento da história do paciente e a simbologia onírica que se manifesta nos sonhos. Para que um psicanalista possa pontuar uma interpretação de sonhos, ele precisa estar em análise
é necessário que o psicanalista conheça um pouco da história da pessoa. Agora nós vamos entrar rapidamente em Jung, e Jung não faz parte dos nossos estudos, mas é interessante porque ele tem uma abordagem, sonhos, que é um tanto curiosa. Depois, na apostila lá, você tem descrito vários aspectos, e que a gente pode achar até engraçado, mas quem é junguiano pode considerar isso como verdadeiro. E Jung, ele foi discípulo de Freud também, depois eles se desentenderam. E Jung diz assim, precisamos fazer dos sonhos um baluarte indestrutível contra a nega maré de lama do ocultismo. No entanto, o ocultismo também explora sonhos. E ele diz assim, o sonho é uma porta estreita, dissimulada, no que tem a alma de mais obscuro e de mais íntimo. Abre-se a noite original e cósmica que pré-formava a alma muito antes da existência da consciência, do eu, e que a perpetuará até muito além do que possa alcançar a consciência individual. Palavras de Carl Gustav Jung. Os sonhos servem para nos avisar de alguma coisa, segundo Jung. Seja por meio de nós mesmos, por um desejo incutido em nossa mente, seja por intermédio de que está além do nosso plano físico, assim como os espíritos, anjos ou elementais próximos de nós. Quem está na área espírita, mesmo conhecendo Jung, também acredita nesta posição. E Jung diz assim, eu, Jung, acredito no desprendimento da alma e em sua viagem astral. Bastante interessante essa teoria dele. Durante o nosso período de vigília. Evidentemente que nossa vida é influenciada por diversos fatores, desde culturais até religiosos. Assim, um homem ateu dificilmente terá sonhos onde terá uma visão divina, porque ele não acredita nisso. Mas quem acredita vai sonhar com visões, com situações divinas. A Jung diz que a cor amarela é a cor do pressentimento, da intuição. A cor amarela, para Jung, representa a dignidade, bem como a luz e a alegria. Em alguns casos, pode ser de algum problema biliar. Olha que interessante essa visão de Jung. Um sonho dizer que tu está com problema no fígado. Sonhar com alegria, no geral. Rir anuncia o sofrimento quanto mais se está alegre num sonho. Então é o contrário. Mas esse sonho é nefasto. A alegria que se manifesta num sonho destina-se a esfriar-se rapidamente. Por quê? Para os estudiosos, um sonho alegre anuncia notícias desagradáveis. Aí vão acreditar que é um sonho premonitor, né? Premonitor. Ainda segundo Jung, açúcar e confeitos simbolizam riquezas para quem, em sonhos, se os vê comendo, saboreando, como tomando um sorvete. É sinal de que escapará das doenças e verá seus inimigos dominados. Simboliza também as delícias do amor, sobretudo de valor sentimental. Eu acho interessante que nesta fala, verá seus inimigos dominados. Ora, por que a gente tem que ter inimigos? É muito interessante. Alguns têm, mas não é a maioria. Sinal que está andando. O andar é o reflexo do sonhador,
segundo Jung, rápido e tranquilo. É sinal de negócios proveitosos. Se vaga a esmo, se deixa desviar seus objetivos por distrações. Andar para trás significa perdas e fracassos. Andar mancando é sinal de má sorte. Andar por uma paisagem árida, o sonhador sofrerá de solidão. Se o caminho sobe, a sorte vai melhorar. Se o lugar para onde se vai é luminoso, há de se realizar as suas ambições. E ainda segundo Jung, sonhar com armas. Considerando o fato de que as armas são instrumentos de guerra, o sonho no qual se tem uma arma isolada corresponde, no mais das vezes, a uma decisão súbita, que não espera o tempo necessário para serem executadas. Depois nós vamos ir em Freud, todas essas armas aí têm um símbolo, que é o símbolo fálico. Sonhar com avião. Na época dele não tinha esse jatão aí, era um teco-teco, né? Depois ele chegou à época em que houve desenvolvimento, chegou talvez até pegar avião a jato. Se o avião não chega a levantar voo, significa que faltam recursos para a sua ambição pessoal. Mas se está uma vez no ar, o avião cai, é porque se pecou por excesso de otimismo. Quando a própria pessoa pilota o avião, é sinal que ela saberá assumir responsabilidades na sua vida. E quando salta de paraquedas no avião, em dificuldade, é que saberá sair de situações delicadas, ou seja, abandonar o avião, né? Segundo Jung. Sonhar com água. Beber água significa êxito. Mas se a água não estiver quente, anuncia doença ou dificuldades agitada, um ferimento moral. E a água nascente anuncia sofrimentos de diversos tipos. A água límpida de um córrego diz que se encontrará um emprego, a ruína não está longe. Tomar banho dentro de uma banheira significa uma velhice feliz. Que coisa, né? Quando se prepara um banho, trata-se de uma luta que se vai ganhar. E cada interpretação aqui bastante curiosa. Sonhar com abelhas, segundo Jung, quando elas estão atarefadas, é sinal de lucros. Se elas zumbem, se estão zumbindo, é sinal de preocupações de ordem intelectual. Quando elas picam, sofrerá os ciúmes de seus colegas. Se o sonhador as apanha, pode aguardar um êxito. Vê-las entrar na colmeia anuncia boas notícias. Quando se mata uma abelha, a sua situação será ameaçada. Elas representam o trabalho em conjunto, mas, por outro lado, possuem ferrões que não hesitam em usar. Podem representar também o sinal de alguma erupção cutânea, antes mesmo que elas sejam visíveis. Quanta imaginação! Sonhar com aranhas é muito desfavorável. Ver uma aranha tecer a teia representa uma armadilha preparada pelos inimigos. Novamente falando de inimigos. Que coisa impressionante. Ver-se preso numa teia deve-se deduzir que certas pessoas espreitam o primeiro erro que se cometa. Mas matar uma aranha significa libertação de um obstáculo. E comer aranha é presságio de ruína completa. Deve-se acrescentar que a aranha representa também o medo da sexualidade. Abraçar, para Jung,
O abraço no sonho significa vida longa. Abraçar um morto significa que o sonhador viverá muitos anos. Porém, se é o morto que abraça quem sonha, o presságio é que está com morte próxima. Tá muito boa. É muito engraçado. Abraçar um inimigo representa a paz entre os dois. E abraçar uma mulher, um sinal de uma vida mundana. O abraço entre os homens significa ajuda mútua e entre mulheres, adulação, falsidade por perto. Que coisa, né? É muito engraçado. Bem machista, né, professor? Por sinal. Nos dois momentos ali, a mulher aparece como figura mundana, figura de traição. É isso Eu mesmo. gostei disso aí. Bem nítido. Sonhar com o adultério que se comete num sonho é uma forma de pensamento que se transformará em realidade com o tempo. Se for cometido com uma mulher desconhecida, representa uma falta menos grave do que com uma conhecida. Indica também instinto de roubo, traição. Mas se for uma mulher que incita um homem a cometer o adultério, este vai receber dinheiro por uma consulta ilícita. E entrar num prostíbulo e não sair é presságio de morte ou de escândalo. Sonhar com afeminado ou se ver afeminado em um sonho é sinal de que sofrerão temores, perdas ou coisas inesperadas. E sonhar que está se afogando ou ver alguém se afogando é sinal de que os inimigos, novamente inimigos, serão derrotados. Ver uma pessoa afogada, melhoria de emprego ou de situação inesperada. Um beijo. O beijo significa, para Jung, conseguir algo desejado. Beijar com paixão é receber benefícios daquilo que foi beijado. Beijar um governante, ocupar o seu lugar, ver-se beijado por um juiz é um bom augúrio. Ver-se beijado por uma divindade, todo pedido será atendido. Beijar uma mulher bem vestida, opa, casamento com uma viúva rica. Para um doente ser beijado por um morto é sinal de fatalidade, de acordo com a interpretação dos sonhos de Jung. Sonhar com casamento, sonhar que se participa do próprio casamento, é mau agouro. Pois o casamento também significa morte. E o sonho anuncia que se terá a oportunidade de acompanhar o enterro. O presságio é, porém, mesmo desfavorável, se não se participa da alegria geral. Se a pessoa se contenta em assistir ao seu casamento, ela está destinada a sofrer com a identidade de uma mulher. Então, minha gente, há uma pincelada sobre sonhos de Jung. Na apostila tem várias outras interpretações que vocês poderão ler caso tenham interesse. E acredita quem quer. Nós vamos falar, portanto, da prática da interpretação dos sonhos, tão importante para o nosso trabalho. Voltando a falar que nós vivemos entre duas realidades. A da vida objetiva, a realidade externa, e a vida subjetiva, isto é, a nossa vida psíquica, a realidade interna, a realidade que, em verdade, nós desejamos. A primeira, a realidade externa, ela é agressiva.
e representa, por isso, o desprazer. A segunda, que é a realidade interna, vem ao encontro daquilo que nós queremos ou desejamos, é o princípio do prazer. Por isto, representa o prazer, de acordo com Freud. Tal qual acontece na vida desperta, há também, enquanto dormimos, uma censura que impede os sonhos de se apresentarem límpidos, claros, simples ou compreensíveis, como nós poderíamos desejar que fossem. Essa instância censora é, como fácil de deduzir, uma consequência da mesma censura íntima que nos vigia constantemente em nossa vida desperta, pautando as nossas atitudes, quer através de palavras, escondendo os sentimentos que não devem ser exteriorizados, quer através de atos ou ações condenadas pelo meio social. E o sonho tem uma importância muito grande. O sono é um dos momentos mais importantes do dia. Ele funciona como um alimento para a alma e para o corpo. Repõe as energias, revigora o corpo, as células e a mente e nos regula para uma nova jornada. É durante esse intervalo que o corpo fortalece o sistema imunológico, libera a secreção de hormônios, consolida a memória, entre outras funções de extrema importância para o funcionamento correto do organismo. O indicado, minha gente, é dormir no mínimo de 6 a 8 horas todos os dias, sem interrupções. Assim, para conseguir um sono de qualidade, pequenos atos ajudam muito. Nós temos que entender que o nosso corpo, no ser humano, ele é regido por um ciclo circadiano. Nós estamos ligados ao ciclo do universo. Designa o período de aproximadamente 24 horas, sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite. O ritmo circadiano regula os ritmos materiais, bem como muitos dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência sobre a digestão, todo o estado de vigília e sono, renovação de células, controle da temperatura do organismo. Então, nesse ciclo circadiano, nós temos o sono, que é tão importante, que vai mexer com vários aspectos na saúde do ser humano, com o estômago, intestino grosso, pulmão, fígado, vesícula. Ele é um tripoaquecedor, com a circulação sanguínea, com os rins, com a bexiga, com o intestino delgado e assim por diante. O ritmo circadiano regula todos os ritmos materiais, bem como muitos dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência sobre a digestão ou sobre o estado de vigília e sono, da renovação de células e o controle da temperatura do organismo do sujeito. Este ciclo circadiano, ele é um relógio que processa e monitora todos esses processos. Encontra-se localizado numa área cerebral denominada núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo, na base do cérebro e acima das glândulas pituitárias. O cérebro supraquiasmático é o mestre religioso dos neurocientistas. Graças a ele, nossos ritmos circadianos são regulados. Qualquer alteração nesta área
deriva em insônia e perda de memória. Tem alguém ainda com o microfone aberto? Por gentileza, feche seu microfone e quando quiser falar, abre novamente. Eu agradeço. Então, ainda sobre o ciclo circadiano, pesquisas recentes expandiram o sentido do termo, demonstrando que os ritmos circadianos estão também relacionados às marés, ao ciclo lunar, à dinâmica climática da Terra através das correntes eólicas e marítimas, em especial se observado com relação aos animais migratórios. Dessa forma, a dinâmica circadiana não se reduz a uma questão fisiológica. É influenciada pela astronomia, geologia e ecologia. Ainda no ciclo circadiano, sabe-se que, localizado no hipotálamo, é uma das principais partes do cérebro, no hipotálamo, responsáveis pelo controle do ciclo circadiano. Os ciclos circadianos são controlados, em sua maioria, nos mamíferos, nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, e esses, por sua vez, estão sob controle temporal por agentes sincronizadores como a luz. Na estrutura do sono normal, a sequência dos estudos permitiu compreender o sono como sendo composto de diferentes fases, ao que se denominou de arquitetura do sono. Isso só foi possível com o desenvolvimento da monitorização, o que é feito por um exame chamado de polissonografia, que aí está uma imagem da polissonografia, que se compõe pela medida de diferentes parâmetros, entre eles eletroencefalograma, monitoração da atividade elétrica cerebral cortical durante o sono. Eletroencefalograma, monitoração da atividade dos músculos submentonianos durante o sono, movimentação dos olhos. Eletroencefalograma, monitoração da atividade dos músculos submentonianos durante o sono. É quando esses olhos estão mexendo que a pessoa está sonhando. O eletroencefalograma é um exame que faz parte da eletrofisiologia ocular. Ele mede a diferença do impulso elétrico de repouso entre a córnea, a região da retina, trazendo informações sobre o funcionamento da via visual. E a vigília é subdividida em alerta e relaxada. Vigília alerta, relacionada com a situação ativa do indivíduo, isto é, o estado no qual o indivíduo está concentrado na realização de uma tarefa apresentando as situações seguintes. No eletroencefalograma, baixa voltagem e frequência mista. No eletroencefalograma, controle voluntário dos olhos. E no EMG, que é na movimentação da variação do corpo, temperaturas, movimentos voluntários corporais, atividade tônica elevada. Na vigília relaxada, momento da preparação para dormir. O eletroencefalograma com os olhos fechados. Ondas alfa são medidas, ondas alfa, começando a dar sono, está entrando em alfa, 8 a 13 Hz. Quando entra no controle ocular voluntário, também tem uma alteração. E quando entra na alteração da parte da massa corporal, movimentos voluntários corporais e uma atividade tônica elevada. Então, vejam, o que são ciclos por segundo? A nossa energia na mente está passando como está essa com movimento.
energia elétrica. O cérebro está mais acelerado ou desacelerado. Ciclo por segundo. Na média de 21 ciclos por segundo, estresse e medo até 60. Veja como aumenta aqui. Já no estado alfa, que começa a ficar sonolento, é um ciclo de 7 a 14. 7 a 14 ciclos por segundo da passagem da corrente elétrica. Mas quando entramos no estado teta, então, um ciclo de 4 a 7 ciclos por segundo. E quando entra na delta, pode dizer assim, morri. Meio a 4 ciclos por segundo. Já no estágio 2, para alguns o verdadeiro primeiro estágio do sono, a corrente está passando desta forma, uniforme. Então, no primeiro caso, no padrão misto de baixa voltagem, no eletroencefalograma, com aparecimento difuso de sono de 12 a 14 Hz, e depois K 0,5, 1,5. No movimento ocular, movimentos lentos ocasionais. E na massa corporal, atividade tônica de baixa amplitude. No terceiro estágio, que é no início do sono delta, esse é o sono profundo, encontramos a atividade lenta, ondas deltas, de 75 unidades de volts, em 20 a 50% do traçado. Presença de fusos de sonos complexo K. A ausência de movimentos oculares. A atividade tônica baixa, quase como se estivesse morto. Onda beta é o estado que nós estamos agora. É a onda cerebral produzida durante o estado de vigília. É um ritmo rápido. 3 ou mais ciclos por segundo. E é regular. É um estado da mente agitada de uma pessoa comum. Pode se alterar muito se a pessoa ficar nervosa, brigando. Em ondas elevadas de beta, surgem, portanto, os conflitos. Não há entendimento, não há diálogo. As pessoas fervem, ficam eletrificadas. A onda alfa é a onda muito mais lenta. Cerca de 8 ciclos por segundo. É estável e rítmica, com mais amplitude e mais energia. É emitida pelo cérebro durante o sono e no estado mental de serenidade. Em alfa, embora a mente esteja tranquila e equilibrada, ela não está fraca ou passiva. Ela está serena e alerta. Durante os momentos de inspiração criativa, do relaxamento ou meditação, ondas alfas emanam do cérebro. Já a onda teta, meditação profunda. E no relaxamento profundo de Yoga Nidra, as ondas alfa são gradualmente transformadas em ondas muito mais lentas e poderosas do ritmo teta. 4 ciclos por segundo. Quase parado. Nesse estado teta, de superconsciência, a mente é inundada, como foi comprovada pelos cientistas, com insights criativos e alegria interior, como se estivesse no limiar da consciência cósmica. Na onda delta, acontece em alguns momentos do sono profundo. Na medida em que a meditação torna-se cada vez mais profunda, as ondas cerebrais desaceleram ainda mais, passando ao ritmo das ondas delta. 1 ciclo por segundo, minha gente, quase parado. Nesse estado,
o nível de energia aumenta e o êxtase interior torna-se cada vez mais intenso e a mente fica calma, quietinha. E com isso, nós vamos, então, entender como que são as fases do sono. Então, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. Geralmente, se vai dormir 21 horas, 22 horas, por aí. Na fase 1, nós estamos acordados, veja lá em cima. Estamos acordados lá. E vai relaxando, relaxando, vai baixando. Uma hora que nós estamos relaxando para produzir nosso sono, 22 horas, entra na fase 4. Aí, então, começa a dormir. Lá pelas 23 horas ou madrugada, depende muito de cada pessoa no seu ritmo de dormir, ele vai manifestar o sono REM. O sono REM é chamado de Rapid Eye Movement. Movimentação rápida dos olhos, como nós vimos na figura anterior. Este é o sono REM, é um sono profundo. No momento em que pode estar saindo sonhos. E assim vai, de acordo com o horário, e ele passa por esse ciclo durante as horas que nós vamos dormir. Ele vai novamente lá embaixo, na fase 4, ele sobe novamente ao sono REM, e depois, quando vai chegando a madrugada, ele vai REM, 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 até o despertar. Geralmente, neste período de 3, 4, 5 horas da manhã, é o período em que realmente os sonhos estão acontecendo. Na fase delta, se observa que os períodos de sono não REM, tipo delta, o sono profundo, ocorrem em maior proporção no início da noite. E vai diminuindo com o passar da noite, com o progredir da noite. Uma situação inversa se dá com o sono REM, que é menos pronunciado nos primeiros ciclos, aumentando a sua ocorrência nos ciclos finais do sono. Logo, sonhamos mais no final da noite, próximo ao despertar matinal. Então, nós temos aí um gráfico da fase do sono. Estágio 1 é a transição da vigília para o sono. Estágio 2, início do sono mais pesado. No estágio 3, início do sono profundo e da recuperação fisiológica tão necessária para o bem-estar humano. No estágio 4, sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. E depois, o REM, sono REM, Rapid Eye Movement, sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem. E há também o sono patológico. E os estudos dos transtornos do sono em desenvolvimento, até o momento, classificaram 84 patologias diferentes, conforme consta a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono. Os quadros patológicos do sono podem ser classificados em dissonanias, insônias, hipersônia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, que tira muita qualidade de vida do indivíduo, narcolepsia, sonolência abrupta. Nas parassonias, compreendem todos os distúrbios que ocorrem durante o sono e que podem perturbá-lo. Alguns exemplos de parassonias são sonambulismo, sonambulismo e paralisias do sono, pesadelos e terror noturno. No distúrbio do sono e patologia clínico-psiquiátricos, um grande número de patologias cursam com alterações do sono. Assim, ao se conhecer a presença de diagnósticos clínicos psiquiátricos, nós devemos nos alertar para a presença de distúrbio do sono. Distúrbios psiquiátricos. Só uma Oi. pergunta. Sim. Desculpe interromper.
Quem tem bruxismo, ele entra como distúrbio do sono ou não? Como é que é? Quer repetir, por favor? No caso do bruxismo, que é ranger os dentes, né? Sim. Entra como um distúrbio de sono ou não? Que eu saiba, não. Não. E será que Não. eu O sempre tenho dúvida? bruxismo, se não me engano, está classificado na questão neurológica, Uhum. que provoca aquelas mordidas fortes, né? Sim, E sim, sim. rangendo os dentes. Aham. Tá? Já E, não é uma questão do sonho, é um problema não, neurológico. neurológico. E não não tem como saber se a pessoa está no momento do sono REM ali ou não. Não, para você saber se a pessoa está no momento no sono REM, você Tem que observa fazer como que ela está dormindo, se ela está movimentando os olhos. os olhos. É. Uhum. Se não está Uhum. movimentando os olhos, não está no sono REM. Uhum. Então, a pessoa que sofre de bruxismo precisa se tratar com um neurologista, Uhum. que são disparos elétricos descontrolados que provocam esse tipo de ação a nível neuronal. Entendi. Legal? Bom, obrigada. De nada, à disposição. Um grande número de patologias causa com alterações do sono. Assim, ao se conhecer a presença de diagnósticos clínicos, psiquiátricos, devemos nos alertar para a presença de distúrbio do sono. Distúrbios psiquiátricos, psicoses, distúrbio do humor, distúrbio de ansiedade, pânico e alcoolismo. E vejamos também algumas consequências da falta de sono. Falta de sono, a pessoa fica irritada e tem uma perda gradativa da memória. Passa a ter um enfraquecimento da sua imunidade física e orgânica. Aumento do risco de doenças do coração. Pode sentir tremores e pode sentir dores. Então, a importância é que o sono é extremamente importante mesmo. Quando entramos na neurologia e o sonho, o fato... Desculpe, deixa eu voltar. O fato de passarmos 20% de nossas vidas sonhando confere ao sonho um significado importante. Então, que valia pode ter esse fenômeno neurológico noturno para a rigidez do indivíduo, para o bem-estar do indivíduo? Estas e muitas outras questões sempre estiveram presentes na mente do homem, ser que sonha. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Minha gente, bons sonhos, boa noite. Muito obrigado pela presença e participação. Amanhã, 19h45, faremos a segunda parte, então, onde nós vamos então estudar um pouco das manifestações oníricas e dos símbolos identificados por Freud. Eu vou tirar os slides para que a gente possa conversar. Estou à disposição. Amanhã, então, a gente vai poder falar dos nossos sonhos? Sim, sim. Hoje nós fizemos uma introdução para entender como que o sonho surge, como é que a gente começa a sonhar, a importância de sonhar e a importância de um bom sono. Entender nosso ciclo circadiano, que todas as pessoas passam por ele, ninguém escapa. Aliás, tudo que é ser vivo tem o ciclo circadiano. Ok? Alguém mais? Gabi, alguma Professor, pergunta? Oi. é, a gente sonha, pelo que eu entendi ali, a gente sonha mais perto da manhã, né? Quando já dormiu ali 8 horas, né?
sono. Eu achava Perto do que era... despertar, isso, perto do despertar. Então, esses que a gente lembra, são, pelo que entendi da aula, né? Se você lembra dos seus sonhos, clareza, é porque você dormiu bem, né? Descansou, teve aquele período do sono REM com qualidade, né? Sim. Por isso você tem essa... Porque tem gente que diz, eu nem sonhei. Se não sonhou, é porque não dormiu bem? Isso? Ou tem pessoas que não sonham? Todos sonham. Sim. Todas as pessoas sonham. Só não sonham os psicóticos. Ah, Os psicóticos já vivem um sonho. estão fora da realidade. Fora da realidade, tá? Todas as pessoas sonham. Então essas pessoas dizem, mas eu nem sonho. É porque não estão dormindo bem. Sonho, assim, é que quando ela acorda, ela entra em atividade e esquece dos sonhos. Já começa Sim. a pensar já no que vai No que fazer vai durante fazer, começa com toda a sua atividade, já passa para a fase beta rapidinho, e não não dá faz, não atenção. faz um relaxamento de pré-entrada, já vai direto para o beta, aí esquece dos sonhos. Por isso que é importante ter sempre na cabeceira da cama, para poder anotar seus sonhos. E vai anotando os sonhos. Uma hora que der, dá para conversar, para você mesmo começar a fazer análise do seu sonho, ou também para consultar com o seu psicanalista a possibilidade de fazer uma interpretação dos sonhos. Porque Professor, para psicanálise, para análise, é um grande conteúdo, né? Sim, é um grande conteúdo. É que dá um grande avanço no desenvolvimento da análise. Sim. Mas é necessário que Que o conheça psicanalista conheça um pouco da história da pessoa. E fica difícil realmente fazer, não é fácil fazer a interpretação de um sonho. Nós vamos buscar fazer uma prática amanhã, no final do nosso encontro. Alguém traga seus sonhos, por favor, para a gente conversar sobre eles, falar dos seus sonhos, para que a gente possa trabalhar isto. Sim. professor, Oi. a pessoa que não lembra, né? Conversas assim, eu nunca lembrei do meu sonho, não lembro de nada. A gente poderia dizer que seria um mecanismo de defesa para essa pessoa não acessar o inconsciente? Não olhamos desta forma na psicanálise, sim porque você entra em atividade muito rápido e se ocupa de tantas outras coisas que você não lembra dos seus sonhos. Por isso, ao acordar, anotar. Pode anotar também, hoje tem WhatsApp, você tem agenda no celular, você pode escrever ali, ainda deitado, um resumo dos seus sonhos. Uhum. É Eu bastante, digo quem não bastante lembra. interessante. Eu Não, a digo gente quem não não lembra. lembra. É. Não é considerado como mecanismo de defesa. Uhum. Obrigada. Se é um sonho agradável, muito gostoso, você nem quer acordar, né? Aí vai Sim. acordar lembrando daquele sonho gostoso. Agora, se é um sonho apavorante, assustador, você também vai lembrar dele. Sim, a E como, sensação nossa, tive um fica. sonho horrível. Mas é um sonho ameno, a gente acaba não levando em conta. Sim. Legal? Obrigada. De Obrigada. nada. Alguém mais? Geisa, Tenho uma dúvida aqui. tudo bem? A psicanálise que trabalha com crianças também. Oi, professor. Estou aqui. Só um minutinho que a Elisete está fazendo uma colocação, já volto a falar com você, Geisa. Pode falar, Elisete. Trabalha com criança também, né? Criança também não análise, né? A criança sonha com mais facilidade, porque ela vive mais a realidade interna dela do que a externa. Então, isso, aí que eu ia chegar, porque para criança É. Mas ser então, muito mais... eu vou te dar um exemplo de um sonho. Tá? A criança que é educada pelo medo.
ela pode ter sonhos de terror noturno. Sim. Eu me lembro claramente, quando a educação do medo, que todos nós passamos por ela, a Cuca vem pegar. Sim. Nossa, eu tinha pesadelos com a Cuca, acordava desesperado. A Cuca, a imagem que aparecia para mim era um negócio assim, uma boca tão grande, escura, como se fosse uma gota gigantesca que vinha me engolir. Então eu tinha pesadelos constantes. Mas aí foi interessante a reação que eu tive, porque aí acordava e aí sumia a Cuca. Então, quando veio uma última vez que apareceu a Cuca para mim, aí meu pensamento disse assim: quando ela aparecer, abre os olhos. Ah, Abri os olhos, acabou a Cuca, nunca mais tive. isso eu ia falar Que assim, ó. interessante, né? E assim, tantos Sim. outros. Tem criança com terror noturno, porque são sonhos É. que vêm e ela nem lembra o que que é, mas ela fica apavorada. Uhum. E daí não quer lembrar, nossa, né? Sim. Tá. Uhum. Ah, nós temos Mateus, Não consegui te ouvir, está tava- cortando o seu áudio. ai, que pena, Que pena. que pena. Tá contando. Eu ia falar do terror noturno dele, Não mas dá tá para bom, identificar a sua fala, infelizmente. A sua internet aí está oscilando. tá ruim, aquele do hotel. Mas muito obrigado por sua colocação. Muito boa a sua participação sempre. Geisa queria falar, Geisa? Oi, professor. Boa Oi, noite para todo boa mundo. noite. Desculpa ter chegado atrasada. Não tem problema, isso faz parte. Somos todos adultos e temos compromissos. Uma pena que eu não tenho a sua imagem. Ai, professor, nem queira ter minha imagem agora. Não tem problema, fique à Ai, vontade. estou com uma cara de cansada, ó. Tive que vir aqui pro quarto, que eu tô com visita também. Cheguei do trabalho correndo atrasada para assistir a aula. Eu tenho uma dúvida também. Uhum. Vocês estavam falando agora do terror noturno, né? Em casos de bebês, assim, eu considero abaixo de 2 anos são bebês, né? Existe alguma causa desse terror noturno, em crianças, assim, bem bebezinhas ainda? O terror noturno é um sonho assustador. Uhum. Alguma coisa que ela está sonhando. É difícil fazer essa identificação, não é? Porque o bebê não sabe expressar o que que é que ele está vendo, o que que ele está vivendo. Então ele pode ter aquele susto, ele pode assustar assim, está dormindo, ele assusta. Mas não tem uma causa específica, então. Que eu saiba, não. Uhum. Era essa a minha dúvida. Uhum. Professor, vê se melhorou meu áudio. Vão me perguntar, eh, cachorro sonha? Sonha. É? Sonha. Ele tem também uma realidade externa. Também sonha. Cego sonha? Melhorou meu som, Não, seu áudio está muito ruim. Cego tá também ruim ainda. sonha. O cego sonha com sonhos acústicos e constrói imagens pela acústica. Gabi, alguma pergunta? Não, não. No Tudo momento, bem? não. Alguém mais? Álvaro? Não estou te ouvindo, Álvaro. Precisa conectar o teu microfone. Continuamos em paz, sonhando à vontade, com ID liberado. Que bom. Que ótimo, Álvaro. Fique bem, então. Alguém mais? Eu queria fazer mais
Tá ruim meu áudio, né? Está muito ruim seu áudio hoje. Vamos ver se melhora amanhã a sua conexão na internet. Quando ela fica fraca, o áudio não consegue. Então, Elisete, talvez se você desligar a câmera e aí ficar só no áudio, pode ser que melhore. olha que sugestão boa. Olha só, melhorou? Pode falar, Elisete. Melhorou? Já tô falando. Vai falando, por isso a gente consegue entender. Tá. Então, o Matheus, quando veio para nós, ele tinha 6 anos. E ele tinha terror noturno. E aí, conversando com ele, Não dá, não dá, está falhando mesmo. Tá muito ruim. Infelizmente não dá, Elisete. Uma pena. Mas vamos ver se amanhã melhora o sinal, né? Você tem que estar mais próximo do Wi-Fi. E se estiver no computador, aí colocar um cabo. Mas quando nós estamos no celular, tem essas alterações ainda. Mais alguém? Ok, gente. Então, bons sonhos. Muito obrigado pela presença. Amanhã, 19h45, estaremos aí novamente. Obrigada. Durmam bem. Boa noite. Obrigada. Aquele abraço.